Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, excelente sábado, um sábado abençoadíssimo, cheio de bênçãos, cheio de alegrias, que seja um dia incrível, um fim de semana poderosíssimo. Vamos lá. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Que aventura, hein? Ontem nós falamos que andar com Deus é sempre uma aventura poderosa. Aventuras novas, aventuras incríveis. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É lindo, porque uma das palavras de Jesus foi: coragem, sou eu, não tenha medo. Coloca uma coisa dentro de você. O diabo sempre vai trabalhar para impedir você de avançar, de sair do barco, de viver experiências novas, de viver aquilo que você nunca viveu, de viver o sobrenatural, de viver um novo tempo. E de que forma que faz? Lançando a seta do medo. O medo é criativo, faz que você veja aquilo que não existe, assim como eles enxergaram, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, um fantasma. Então, e era Jesus vindo socorrê-los. Que coisa incrível, né? Que eles estavam numa tempestade, Jesus estava vindo, mas o medo distorceu a visão. Então, o sobrenatural é vivido após uma ação ousada de fé. O sobrenatural está em assumir riscos, em dar passos de fé ousados. O medo de assumir riscos tem sido um grande impedimento na realização de sonhos na vida de muitas pessoas. Jamais nós vamos viver as grandezas de Deus se não cremos em suas palavras, ou na sua palavra. Sempre ouço pessoas falando, repetindo sobre a grandeza de Deus, mas temem fazer algo grande, temem dar errado, o temer já está errado. E daí em diante nada caminhará bem. Porque o medo vai afundar, o medo anula a fé, o medo é um bloqueador da fé. Pedro teve medo e Jesus disse que ele duvidou. Portanto, dúvida e medo são a mesma coisa. Mas ele teve a ousadia de pedir ao Senhor para ir até ele. O problema foi a perda do foco. Foi o que entrou depois. Não foi o passo de fé que ele deu, mas sim o que aconteceu depois. Então, ele acreditou que poderia andar sobre as águas, mas quando estava vivendo o sobrenatural, começou a racionalizar. Deu lugar à criatividade do medo, olhou para o vento, para as tempestades, para as águas agitadas e afundou. Por quê? Olhou para a direção errada. Coloque isso dentro de você. Quando Israel perdeu para Ai, tinha acabado de vencer Jericó. Ai era uma vitória bem mais fácil do que foi Jericó. Quando Josué questionou a Deus, o Senhor disse assim: por que você está aí prostrado? Levante-se. Sabe por quê? Porque entrou algo errado no meio de vocês. O problema está aí. Tira o que entrou e vocês vão conquistar Ai. Coloque isso dentro de você. Sai do lugar da incredulidade. A incredulidade cega a pessoa. O Senhor Jesus tirou o cego de Betsaida, que é o lugar da incredulidade, e depois de curá-lo disse: não volte para lá. Não volte para lá. Viva o sobrenatural. Vença o medo pela fé. É isso. Não deixa o medo vencer a sua fé. Vença o medo pela fé e viva o sobrenatural. Deus te abençoe e até a próxima.